Com a comunidade de dimensionamento de poder decolando, Bendy tem sido um dos personagens mais recentes a surgir em cena em termos de popularidade. Junto com isso, ele tem sido caluniado e falsamente dimensionado, e as pessoas simplesmente não entendem os tipos de contextos em que sua cosmologia e ele se enquadram. Então, no vídeo de hoje, decidi que vou dimensionar Bendy e contar a vocês exatamente onde está a escala. Antes de começar, quero fazer um grande agradecimento a provavelmente um dos meus 3 melhores amigos, se não meu melhor amigo no Discord. Reis. Ele é uma ajuda existencial neste vídeo, pois ele obviamente me disse a maioria das coisas do Bendy que eu preciso entender e o contexto por trás das escalas que vou contar a vocês. Então, um agradecimento a ele. Uma pessoa absolutamente incrível, ótima pessoa experiente quando se trata de dimensionamento de poder e outras coisas. Ele é apenas um deles. Ele me ajudou muito quando se trata de algumas das minhas escalas. Não teria conseguido fazer muitas coisas sem ele. E também, queria dar os créditos a um dos meus outros melhores amigos no Discord, o Xeris. Ele é basicamente o cara famoso por fazer os cálculos do Five Nights at Freddy's que tenho postado no meu canal do YouTube. Agora, admito que tenho feito alguns dos meus próprios cálculos recentemente, pois ele me ensinou a fazer. Então, mais uma vez, um salve para ele. Ele é o cara que fez muitos wikis de batalha versus para personagens de FNAF. Vou deixar o link da página dele na descrição do Versus Battle Wiki junto com o canal dele no YouTube. Provavelmente não vou deixar para vocês, mas vou deixar o link lá para que vocês possam se inscrever nele, apoiá-lo, encorajá-lo a fazer vídeos e outras coisas. E, sim, então, sem isso, vamos ao vídeo. Certo? Então a primeira coisa com a qual começaremos são alguns tipos de talentos de nível baixo que Bendy tem antes de entrarmos na parte boa e importante. Agora, todos na cosmologia de Bendy seriam essencialmente dimensionados para esse talento que mencionarei aqui. Agora, na versão mais recente dos jogos Bendy, você pode quebrar tampas de ventilação, o que é mostrado no jogo Dark Revival, que foi calculado para atingir o nível de alcance de uma parede. É apenas um talento de nível baixo. Sabe, todos no verso podem atingir isso, especialmente porque podem afetar ou causar danos significativos a Audrey, Pipers, blá blá blá. Bendy agora também tem outro talento em seu estado bestial, ele basicamente dá um tapa no personagem principal através de uma parede, o que foi calculado para atingir o nível de alcance de um prédio pequeno. Junto com isso, ele tem outro feito que Bendy também ajusta no capítulo 1, sabe? Quando Bendy ataca Henry e o lugar começa, sabe, a destruir uma parte devido à presença dele, que tem outro cálculo para estar próximo do nível de construção. E então temos outro feito onde, sabe, Bendy deveria logicamente ser mais rápido que Porter. Porter com sua habilidade se move em uma proporção subsônica. Vou colocar o cálculo na tela. Então, bem, apenas alguns tipos menores de coisas. Eu realmente não ligo para esses tipos de escalas, pois esses são apenas os tipos massivos de subestimação de Bendy. Então, vamos para as coisas realmente boas. Tudo bem, então, sim, na verdade, antes de começarmos, vou reproduzir clipes do Super Horror Bro. Então, créditos a ele por esses vídeos. Também vou apelar para a jogabilidade de Bendy. Então, se vocês obviamente quiserem ir para as varreduras e coisas que eu marquei para eles, eu vou deixar um link com um registro de data e hora, obviamente, conforme eu mostro as capturas de tela, mas principalmente estou apelando para a jogabilidade dele. Então, obviamente, vá para o canal dele, vá para os registros de data e hora se você quiser ver os tipos exatos de feitos. Agora, no jogo, quando você encontra o demônio da tinta pela primeira vez, Bendy declarou que ele tem poder infinito, o que obviamente o colocaria instantaneamente perto dos altos níveis de poder no sistema de Tarim. Então, poder infinito instantâneo. Isso está mais no contexto de como ele está constantemente crescendo em termos de poder, o que é meio que elaborado no jogo. Há várias declarações e até mesmo novelizações de como o poder de Bendy está constantemente crescendo junto com isso, se você notar as diferenças entre o Bendy do Renascimento Sombrio e o Bendy da Máquina de Tinta. Eu vou pegar um registro, mas é apenas mostrado narrativamente como a versão do Bendy do Renascimento Sombrio ficou significativamente mais forte desde a versão do Bendy da Máquina de Tinta. Enquanto a versão do Bendy do Rei da Máquina de Tinta era forte, o Renascimento Sombrio chegou a um outro nível de ganhar mais inteligência, ganhando mais consciência em sua mente, blá blá blá. Então, com contexto, essa afirmação é válida. Não é como uma hipérbole ou metáfora, que eu pessoalmente acho que esses tipos de argumentos contra afirmações são geralmente os piores tipos na ficção, como, você sabe, debates ou discussões fictícias,
já que esses são os mesmos que são completamente descartados porque, você sabe, obviamente há um tipo enorme de fardo sobre eles. Mas estou divagando. Agora, a próxima coisa que abordarei é mais sobre a escala de Bend para o cosmos. Pois abordarei a cosmologia em seguida. Bem, Bend tem uma quantidade significativa de afirmações sugerindo que ele deveria se adaptar a isso. Agora, lerei o que disse no meu Discord porque criei um servidor de varredura inteiro, você sabe, dedicado a vários versículos. Então, vou ler como um bot do Discord exatamente o que eu disse e vou escanear por escanear e vou colocar as capturas de tela e essas coisas, blá, blá, blá. O Bend deve claramente se adaptar ao ciclo. Este mundo que foi criado pelo Joey, como ele está ativamente, assim como veremos mais tarde, mata donos e mestres psicopatas e até abala o próprio mundo. E aqui vou colocar um carimbo de data, hora para o vídeo do Super Horror Bros. Já que o Bend falando e se movendo apenas abala o ambiente do ciclo. A tinta também informa sobre a pessoa específica que ele está procurando. Isso será um hack mais tarde, mas você deve ter entendido. Sem a existência do Bend, o ciclo inteiro iria para o lixo. Uma razão para considerar a habilidade do Bend no cosmos. Como se o Bend não estivesse aqui, se ele não existisse aqui dentro, então este mundo inteiro não existiria. Ele simplesmente cairia. Ele simplesmente cairia para o lixo. Outra afirmação é que as pessoas tentam usar o fato de que, Henry afirma como este mundo é dele, mas ele debate mais seus papéis como uma forma de tentar denotar que Bend se adapta ao ciclo. Mas esse não é necessariamente o caso. Por Henry é dito que o rolo final está vinculado a Bend e é a única coisa que pode necessariamente matá-lo e reiniciar o ciclo. Então, o que isso realmente significa é que o rolo final está acima do ciclo no cosmos. Está logo acima de Bend. Isso apenas aumenta o rolo final. Não prova que Bend é como, você sabe, não se adapta exatamente ao seu cosmos. Significa apenas que ele é limitado por um ser muito superior. Tipo, eu não sei de onde isso veio. Acho que as pessoas deveriam relaxar. Tipo, dar uma argumentação melhor. Mas está tudo bem. Vamos seguir em frente. Bend mais uma vez. É sua presença e ele apenas continuar existindo está fazendo com que o ciclo se feche, como afirmado por Wilson, que é mais uma vez um mestre psicopata. Ele tem talentos de manipulação, como veremos mais tarde, do ciclo e como ele o controla. Ele é o dono, o atual dono do ciclo, você sabe, do livro da ilusão de viver de Joey. Ele também deve evoluir para o Winston. O Wilson seria resistente a ele, já que até o Wilson afirma que ele não pode realmente machucar ou destruir Bend. Então ele teve que realmente pular nele e selá-lo na curva na forma de bebê Bend que vimos antes em Dark Revival. E agora para a outra parte, Bend mata o Wilson, que pode manipular, controlar e destruir o ciclo. O mesmo que é um paralelo ao mundo da vida real e afirma conter espaço e tempo. Vou colocar as varreduras ali com isso. O Wilson também tinha como objetivo sua criação a ponto de ser mais poderoso do que qualquer um e até se considerava um deus. Então Bend não apenas evoluiria o Wilson, mas também aprimoraria toda a cosmologia, o que também está em sua narrativa, considerando como o ciclo deve continuar repetidamente, supostamente sendo o mais forte de todos ali. Bem, além do rolo final. Então, agora que temos o dimensionamento de Bend e seu inverso fora do caminho, vamos dimensionar como, você sabe, o cosmos de Bend ou mais precisamente o ciclo. O ciclo é declarado como um paralelo ao mundo real e também o espaço-tempo existiria lá e eu também estarei lendo novamente, você sabe, algumas coisas lá. Também os personagens ou praticamente todo mundo aqui, tipo, o que eu vou dizer são apenas coisas que todos no verso devem dimensionar além do fator de dimensionamento do ciclo em si, mas apenas essas outras coisas gerais que todos no verso dimensionam também. Todos no verso teriam imortalidade tipo 2, tipo 8. As criaturas da tinta não morrem de verdade, mesmo quando têm seus membros e outras coisas arrancadas. Enquanto a tinta estiver ativa e viva, elas sempre renascerão. As sombras também fazem parte da tinta da existência da tinta em um vácuo cromado. Então você pode se imaginar tentando matar Bend. Se o Inca ainda estiver vivo, ele não vai morrer de verdade. Ele vai continuar renascendo, voltando, voltando, voltando. Basicamente o que Afton realmente faz, sabe? Pessoas que superestimam a bagunça absoluta dessa declaração. Como Jesus Cristo, eu estaria olhando meus comentários. Eu diria, cara, você está com morte cerebral? Mas sabe, isso não vem ao caso. Aqui está a varredura. Vou colocar as varreduras do que estou prestes a ler aqui. O ciclo é um universo que é criado e é um paralelo ao mundo real,
mas se afastou da marcha do tempo e nunca muda e está sempre em andamento. Então isso seria uma velocidade inacessível para praticamente todos no verso, como se praticamente todos tivessem velocidade inacessível. Então o ciclo também é praticamente um paralelo. É um paralelo ao mundo real que também validaria a parte anterior do espaço-tempo existente que já é também teria as pessoas no verso que também teriam imortalidade tipo 1. As criaturas dos ciclos não precisam comer, e no caso de Henry, ele nem come há anos, também conhecido como o clone de Henry, porque quando o ciclo é reiniciado, ele também, começa completamente novo, e também está implícito que, é sempre noite, implicando que o tempo está congelado. Além disso, o ciclo também é suposto ser um reino que não tem diferença entre ficção e realidade, basicamente fazendo com que, você poderia argumentar que praticamente todos no verso, ou pelo menos a grande maioria de todos, deveriam ter uma realidade subjetiva por isso, especialmente os mestres psicopatas, o que também concederia a Bend. Então você sabe, pegue essas pequenas coisas e como o psicopata por meio da afirmação carnal é formalizado a partir de tipos abstratos de lutas. Agora vamos dimensionar o ciclo, certo? E esta é basicamente a parte onde eu dimensiono a potência de ataque de Bend, sua força bruta, basicamente tudo sobre ele. Você sabe, já que eu já expliquei por que ele escala para a cosmologia, ele escala acima dos mestres do ciclo e de praticamente todas as pessoas que podem controlá-lo. Agora, vamos escalar o ciclo de fato. Agora, para contextualizar, depois, você sabe, na parte paralela de como o ciclo é, Joey diz que é um mundo mais real do que adicionar mais contexto de ser de dimensão superior. E aqui está a captura de tela para isso. Toda vez que ele é reiniciado, o anterior é visto como fictício, enquanto o mais novo é visto como mais real. E também sabemos como o ciclo é infinito. Então podemos argumentar que basicamente por essa lógica ele é infinito. Isso é ainda mais verdadeiro, pois em Ink Machine vemos muitas variantes mais antigas do ciclo sobre o que exatamente aconteceu. Também temos esclarecimentos mais uma vez para Joe e True sobre como é enxaguar e repetir e nunca terminar, o que implica de certa forma que é infinito. Então temos realidade infinita sobre transcendência fictícia. Agora, se vocês são conhecidos versus Battle Week mudaram suas definições de como o autofall funciona. Se você tem realidade sobre transcendência fictícia em um contínuo espaço-tempo, então você está instantaneamente fora da reversão. Então, como Bend teria uma quantidade infinita de realidade sobre transcendência fictícia do ciclo, ele escala acima dos mestres que podem controlar o ciclo. Ele escala acima do ciclo em geral. A narrativa dele é supostamente a mais forte e como este mundo é inteiramente dele. Então isso colocaria Bend entre as camadas de ultrajante alto e infinito em reversão. Então, dois tipos de escalas aí. Então, você vê por que eu fiz isso. Eu fiz este vídeo que você provavelmente ficou confuso. Agora, para outros, façanhas que ele deveria escalar. Audrey escapa do ciclo antes que o tempo pudesse ser reiniciado e antes que essa versão do ciclo fosse reiniciada, o que você pode argumentar ser uma velocidade mensurável. E então aqui está o período de tempo disso neste vídeo. Bend obviamente aumentaria isso entre outros personagens que têm as possibilidades de aumentar isso. Uau! Então, praticamente todo o final de Bend versus acima. Caramba! Isso é muito triste. E aqui vai uma última coisa que vou falar antes de falar sobre os hacks do Bend. Vou falar sobre como funciona a canonicidade dos livros do Bend, porque sei que as pessoas vão falar. E aí, galera, esses livros são canônicos. Agora, vou passar o vídeo aqui, mas isso explica basicamente como os livros do Bend funcionam. Se os jogos forem contra, não é canônico, mas se o jogo for compatível, então é canônico. Vou passar o clipe. Mas, de novo, é como o Meatli disse. As coisas são canônicas, mas o jogo é mais canônico, certo? Então, se eu disser algo e discordarem em um jogo, siga a ideia do jogo, certo? É a minha opinião. Tudo bem. Então, na hora de fazer isso, o vídeo já deve estar pronto. Agora, vamos falar sobre os hacks do Bend. E nossa, vou contar a vocês agora mesmo. Bend provavelmente tem um dos hacks mais quebrados de toda a ficção. Como os hacks gerais que ele tem, eles são bem meh, mas os hacks de resistência que ele tem são absolutamente nojentos. Mas sim, vamos lá. Então Bend teria imediatamente uma distorção da realidade e invisibilidade. Bend distorce a percepção e a área ao redor da pessoa que ele está perseguindo ou caçando no contexto e até mesmo como você não consegue ver Bend quando isso está acontecendo. Isso está acontecendo muito no jogo, onde obviamente, quando Bend chega e você sabe que está atacando Audrey e coisas assim. Audrey obviamente, como sabemos, nem consegue saber onde ele está. Existem apenas alguns casos, mas é como quando você o vê de frente.
mas quando ele tem tempo para te atacar, você não consegue vê-lo. Ele está na sua frente, só que você não consegue necessariamente vê-lo. Ele também teria uma resistência ao apagador ou ao apagador de existência em BFR. Bendy é completamente resistente aos poderes de Audrey. Um deles inclui a habilidade de banir, que permite que ela apague a totalidade do corpo da criatura, o que temos mais tarde no contexto de que é basicamente a própria alma e absorve isso para si mesma. Então isso contaria como um apagador de existência e hacks de BFR, aos quais Bendy seria resistente. Mas também temos o esclarecimento de que essas habilidades também se originaram de Bendy. Então Bendy também herdaria esses tipos de habilidades. Bendy também teria manipulação e absorção de alma. Seu nome, memórias e tudo mais estão conectados à alma dentro do cosmos. Alison, Henry e Audrey, apesar de serem criaturas, estão retendo coisas do original. Bendy não tem nenhuma. Junto com essas criaturas, foi dado o contexto de que a criatura, pelo menos após a tentativa fracassada de Bendy, tem almas e que Bendy pode consumi-las casualmente. E como ele admite, o H, admite querer comer, o H, você sabe, consumir as habilidades das pessoas, de Audrey e dos outros mestres, blá blá blá. Ele também teria análise de informações. A tinta contaria a Bendy sobre a pessoa que ele está atrás, e, o H, e como ele contaria a ele tudo o que sabe sobre essa pessoa. Nós até obtemos esclarecimento sobre isso e, provavelmente, você poderia argumentar, clarividência, já que Bendy, apesar de ter um tempo limitado para falar e, você sabe, ver, Audrey sabe tudo sobre ela no final do jogo. Tipo, literalmente tudo. Então você provavelmente poderia argumentar sobre algum tipo de clarividência, o H, para Bendy. Bendy e praticamente as criaturas psicopatas já teriam, você sabe, mortalidade tipo eu já expliquei isso. Bendy também teria manipulação de tempo limitado. Bendy, ao olhar para o final, redefine completamente o universo, você sabe, do ciclo. Ele também teria telepatia e clarividência. Apesar de Bendy estar a quilômetros de distância de Audrey, Bendy consegue falar com ela e até saber o que exatamente está acontecendo. Agora vamos aos hacks realmente idiotas. Não é que esses sejam os hacks mais ruins que já tive que pesquisar, sabe? E é simplesmente insano, mano. Então, vamos ler. Bendy é resistente ao controle de Wilson e do Guardião de reiniciar o ciclo. Apesar de tudo, eles não conseguem machucá-lo. É até declarado como Wilson mudou os roteiros e toda a narrativa e o layout ficcional do ciclo. Mas Bendy não se depara com isso e mais tarde mata Wilson. Então, isso significaria que Bendy teria resistência à autoridade do autor, manipulação da narrativa, manipulação do enredo, distorção da realidade, manipulação do espaço-tempo, manipulação do tempo ou manipulação do espaço, criação, realidade subjetiva, destruição, apagador de existência e praticamente qualquer tipo de hack de autoridade do autor. Bendy é completamente resistente a. Então você também vê por que esse vídeo existe. Mais uma vez, Bendy é basicamente resistente a quase todos os hacks e ficções. Junte a isso o fato de que ele tem um alto nível e escalabilidade. Jesus Cristo, ele está. Muita gente. Agora, de qualquer forma, vamos falar sobre outros hacks que ele tem. Ele tem onipresença. Beth afirma que sua sombra paira sobre todas as criaturas, o que sabemos ser verdade graças a ele saber exatamente onde Audrey estava, apesar de estar a um longo quilômetro de distância dela. Ele também teria existência abstrata, a forma perfeita da ilusão de viver, o que explica por que ele é muito mais forte do que tudo mais. Ele é o tipo de forma ideal perfeita que Joe e Drew, você sabe, queria. Ele também teria multilocalização. Cada item do Bendy é apenas uma extensão dele mesmo, com o suporte do trailer oficial completo do jogo Bendy Ink Machine da Rooster Teeth. Ele também teria a mente coletiva. Todo mundo está conectado ao demônio da tinta através da tinta conectada à mente deles e, obviamente, a dele. Então é isso. Bendy é um personagem extremamente forte, com uma resistência muito grande a muitos tipos de ataques, além de seus tipos de força bruta. Então ele é um tipo de adversário formidável. Mas aqui está uma captura de tela de suas escalas e seus hackers mais fortes, embora eu provavelmente não vá listá-los. Eles são apenas sua velocidade de AP e outras coisas. E, sim, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e curtir o vídeo, sabe? Vamos compartilhar o vídeo, blá blá blá. Provavelmente fazer algumas edições de Bendy e outras coisas, sabe? Vamos fazer Bendy e praticamente o terror de mascotes virarem tendência no TikTok e no YouTube novamente, sabe? Traga o terror de mascotes porque o terror de mascotes, na minha opinião, é extremamente subestimado. Acho que muito terror de mascotes poderia ser muito mais popular. Mas as pessoas geralmente pensam neles apenas para jogos e histórias e não pensam no dimensionamento e dizem: não foi feito para dimensionamento. Mas isso poderia ser dito de muitas outras coisas, em vez de apenas que nós, escaladores de energia, fazemos coisas para nos divertir e tudo mais. E, sim,
Isso vai ficar para o vídeo. Mais uma vez, um agradecimento especial ao meu amigo Reis por me ajudar em muitas dessas coisas. Não teria conseguido sem ele. E, sim, sem isso, esta tem sido a cama de dimensionamento desconhecida. Que Deus abençoe a todos. Mantenha todos seguros.